A todos, graça e paz. Em uma das viagens de Paulo, ele teve a oportunidade de ir a Tessalônica, uma cidade grega, onde, por tradição e costume, os atos impuros relacionados ao sexo eram praticados de forma aceitável pela sociedade da época. E por lá ficou algumas semanas, pregando o Evangelho. Durante este período, teve a oportunidade de formar uma igreja e deixar para os novos convertidos a palavra do novo nascimento em Cristo Jesus e também a da santificação pelo Espírito Santo. Paulo teve que sair da cidade de Tessalônica por causa da perseguição que ele estava sofrendo naquela cidade. Mas ele não abandonou aqueles irmãos, pois, em ocasião oportuna, ele enviou Timóteo e também escreveu cartas exortativas. Na meditação de hoje, vamos falar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre como deve ser o comportamento daquele que está sendo santificado. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti para pedir que o Senhor afaste do nosso meio todo espírito de incredulidade e todo espírito de distração, para que nos dediquemos a ouvir e sermos exortados pela Tua santa palavra. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, de que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Nos versículos de 1 a 3, Paulo mostra a vontade de Deus, que é a santificação. Neste processo de santificação, existe algo que é o abster-se da prostituição. A palavra santificação tem como significado e origem ser separado. Uma pessoa que está sendo santificada é uma pessoa que está sendo separada da velha vida, neste caso, da prostituição. Prostituição é um ato sexual realizado de forma errada e proibida com relação à palavra de Deus. Muitos casamentos estão sendo perdidos por causa do desejo sexual do ato cometido por um dos cônjuges, fora do casamento. Assim também, existem muitos solteiros que estão com suas vidas comprometidas por causa do ato sexual cometido antes do casamento. Estão tendo que assumir responsabilidades da qual ainda não estão preparados para assumir, isto quando assumem a responsabilidade. E a consequência é um recém-nascido que não tem a base primária de uma vida, que é a família, de acordo com a vontade de Deus. Quando é lido na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, não adulterarás, Deus está fazendo referência a todo tipo de impureza sexual, tais como fornicação, lascívia, prostituição, estupro, em resumo, todo tipo de relação sexual que não seja dentro do casamento entre um homem e uma mulher é considerado por Deus uma atitude de impureza e de pecado. Nunca se esqueça, a vontade de Deus é que você seja santo. Então, procure sempre estar envolvido com coisas boas. Não se misture com as coisas do mundo que te façam cometer o adultério, e nem se envolva com as coisas que te aproximem do adultério.
vamos ver duas passagens que falam a respeito da santificação. A primeira delas está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a segunda é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nos versículos de 4 a 8, Paulo apresenta outras situações com relação à impureza. A primeira situação é de possuir o próprio corpo em santificação e honra, ou seja, zelar pelo próprio corpo ou zelar pelo seu casamento para que não seja usado de forma impura, e que, na verdade, deve ser preservado de todos os tipos de impureza sexual. A segunda situação é de enganar a seu irmão ou a sua irmã para obter algum prazer com relação ao sexo. Isto é algo que Deus não permite e irá penalizar duramente. No final do versículo 6 é apresentado a consequência para aqueles que praticam a impureza. Está escrito: porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Deus não irá tolerar a impureza, irá pesar severamente sobre todos os que praticam tais impurezas. Dizer-se nova criatura, que está morto para o pecado, que Cristo é a sua vida, que o Espírito Santo habita em ti, e vive flertando com o pecado, com a impureza, e vive tendo relação sexual antes do casamento, e vive traindo seu marido ou esposa, é o mesmo que crucificar Jesus novamente. É desconsiderar o sacrifício que Jesus passou na cruz do Calvário. Deus tem um projeto para a sua vida, que não é só a salvação, mas sim a salvação e a santificação. Vou repetir. Deus tem um projeto para a sua vida, que não é só a salvação, mas sim a salvação e a santificação. Se você não está levando a sério o processo de santificação em sua vida, é porque você não nasceu de novo. Vou repetir. Se você não está levando a sério o processo de santificação na sua vida, é porque você não nasceu de novo. Então, já que você não nasceu de novo, saia pelo mundo e parafraseie o versículo de João 8,44. Diga assim, bem alto: eu tenho por pai o diabo e quero satisfazer os desejos de meu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e eu sou filho dele mesmo. É isto o que uma pessoa faz quando não é filha de Deus. Antes que você diga que eu estou sendo radical, ou pesado com as palavras, ou até mesmo quadrado ou desatualizado com relação às coisas deste mundo, saiba que eu dou graças a Deus por ser assim. Mas saiba também que está escrito no versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Agora, já que você nasceu de novo, guarde bem essas palavras de Deus em seu coração, para que o Espírito Santo as use na sua santificação. Para concluirmos, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para uma vida santa e incorruptível. Deus, através de Cristo, nos deu a salvação e também nos chamou para a santificação, ou seja, para nos afastar plenamente do pecado. Deus nos dá o Espírito Santo para que haja uma restauração plena e completa em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua exortação através da palavra. Faça de nós verdadeiros vasos de honra para anunciarmos o Evangelho de Cristo com o respeito e a credibilidade que Cristo merece. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.